I give her all my love. Nossa, que péssima cantora. Bom, essa é uma música dos Beatles chamada And I Love Her. E quando eles cantam I give her all my love, quer dizer eu lhe dou todo o meu amor. Ou eu dou todo o meu amor a ela. E aí vai depender da variação do português que você preferir. Bom, e nesse vídeo vamos entender o funcionamento dos pronomes por meio da referência pronominal ou pronoun reference em inglês. Let's go? Eu sempre digo que aprender inglês não é difícil se você não se cobra muito e vai tentando se acostumar com a língua aos poucos. Como se fosse um quebra-cabeça, cada elemento novo que você aprende te ajudará a compor o quadro final. E quando você vê, já estará entendendo tudo. E quando falamos de aprender inglês, é necessário que você conheça um dos elementos básicos que mais aparecem nesse idioma, os pronomes. Assim como na língua portuguesa, os pronomes em inglês eles existem para representar e acompanhar os substantivos ou até mesmo um outro pronome. E eles vão te ajudar a evitar que a sentença fique repetitiva. Hoje veremos esses elementos em funcionamento com trechos de um livro incrível, inclusive está disponível aqui no canal. Hidden Figures, escrito pela autora Margot Lee e foi inspiração para o filme Estrelas Além do Tempo. No livro, ela conta a história das mulheres negras que trabalharam nos bastidores da NASA como computadores humanos durante o período de segregação racial nos Estados Unidos e ajudaram a levar os astronautas à Lua. E apesar do importante trabalho de computação manual que realizaram, são desconhecidas para o público. A referência pronominal é um dos recursos utilizados para dar coerência à língua. E esse recurso leva a uma interligação lógica das sentenças que compõem um texto, oral ou escrito. Então, ao invés de repetir algo mencionado anteriormente, pode-se utilizar elementos de referência. Por exemplo, the mother called the daughter, por the mother called her. Aqui, em the mother called the daughter, eu tenho a mãe chamou a filha. No segundo exemplo, eu tenho the mother called her, a mãe a chamou. Ao utilizar o pronome her, eu evito a repetição do termo daughter, filha, em inglês. Her é um pronome que representa a filha em uma construção muito simples e que não causa confusão. Um pronome é como um dublê de um ator em um set de filmagem. É uma versão simplificada do substantivo que representa. Flip and then knocks the rock's character over. E em inglês temos alguns pronomes que você precisa conhecer para compreender adequadamente a língua. E aí nós temos os subject pronouns, que seriam I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela ou isto, empregado para lugares, conceitos, objetos. Não é mais tanto empregado para animais, porque os animais já têm um status aí de membro da família, então eu uso he ou she. We, nós, you, você ou vocês e they, eles ou elas. Mas também é utilizado como um pronome neutro, não binário. Seria o nosso elo em português e pode ser usado tanto no singular como no plural nesses casos. Também temos os object pronouns, possessive adjectives e os possessive pronouns, que estudaremos hoje. E ao ler textos sobre qualquer assunto, em qualquer área do conhecimento, você perceberá uma relação de referência estabelecida entre as informações neles contidas, evitando assim a repetição de expressões já usadas por meio dos pronomes. Her, in the mother called her, é um pronome chamado de object pronoun, ou pronome objeto, e desempenha o papel de objeto nas orações. Os object pronouns substituem frases nominais ou substantivos, tornando as sentenças os textos mais coerentes e coesos. Na língua portuguesa, os object pronouns correspondem aos pronomes pessoais do caso oblíquo. Por exemplo, my parents are sick. We have to visit my parents tomorrow. Então, meus pais estão doentes, nós temos que visitar meus pais amanhã. Ficou repetitivo o uso do parents, correto? Então, uma forma de melhorar esse texto seria reescrevendo-o da seguinte forma: my parents are sick, we have to visit them tomorrow. Meus pais estão doentes, nós temos que visitá-los amanhã.
Observe que o uso do pronome them nesse exemplo evita a repetição de parents. Them é um pronome objeto e os principais object pronouns são me, que equivale ao mim, por exemplo, give me everything, dê-me tudo, you, equivale ao lhe, ou a você, give you what you like, dê-lhe o que você quiser, ou dê a você o que quiser, him, give him some time, dê algum tempo a ele, ou dele algum tempo, her, give her a chance, né? Dê uma chance a ela, ou dê-lhe uma chance, it, we are studying for it, nós estamos estudando para isto. O us, que equivale ao nos, give us a break, nos dê um tempo, e o you, que equivale a lhes, a vocês, give you what you like, dê-lhes, aqui já é o plural, e o them, que equivale ao lhes ou a eles, give them a smile, dê-lhes um sorriso. Por exemplo, Lisa bought some flowers today, she'll put them in the living room. Então, Lisa comprou algumas flores hoje, ela as colocará na sala de estar. Então, aqui eu uso o them, né? Eu tenho substituindo o substantivo flowers, que são flores. Um outro exemplo, you didn't tell us the truth. Você não nos contou a verdade. Então, was aqui eu tenho o emprego do pronome, né? Cynthia told her about the new job. Cynthia contou a ela sobre o novo trabalho. Então, aqui, contou-lhe ou contou a ela. O uso do her aqui é a pessoa que recebe, né? É o agente passivo da ação. Um exemplo do livro Hidden Figures é o seguinte. A lot of women around here, black and white, work as computers, my father said, glancing at Aaron in the rearview mirror, but addressing us both. Então, aqui eu tenho muitas das mulheres por aqui, negras e brancas, trabalhavam com programação, disse meu pai, olhando para Aaron pelo espelho retrovisor, mas se dirigindo a nós dois. No caso, eu tenho us em addressing us both, ele é um pronome oblíquo e refere-se no contexto à autora do livro, no caso aqui, então, a gente viu um trechinho do livro Hidden Figures, refere-se à autora, Margot Lee, e a seu marido, addressing us, dirigindo-se a nós, a ela e ao marido. Logo, o us evita a repetição dos dois personagens. No segundo exemplo aqui, nós temos women occupy many of the cubicles, that so many of them were African American, many of them my grandmother's age. Então, ela diz aqui nesse trechinho o seguinte, as mulheres ocupavam muitos dos cubículos, tantas eram afro-americanas, muitas delas da idade da minha avó. Them é usado aqui como um object pronoun, pronome objeto, many of them, muitas delas, e evita a repetição de women, que são mulheres. Mas aqui, para a gente ver um pouquinho mais na prática os object pronouns, mais um exemplo em contexto. Ruth Bath Harris, a carer civil servant and fierce advocate for the advancement of women and minorities, in 1974, NASA appointed her deputy assistant administrator, the highest ranking woman at the agency. Então, a gente pode entender esse trecho aqui da seguinte forma. Ruth Bath Harris, funcionária pública de carreira e também uma feroz, né, defensora dos direitos das mulheres e das minorias, em 74, a agência, né, a NASA, a nomeou como vice-administradora assistente, o mais alto cargo ocupado por uma mulher na agência. Em appointed her, temos que a NASA a nomeou, appointed her. Logo, o emprego aqui do her, como pronome oblíquo, substitui a personagem, a Ruth, que é uma história real, inclusive, né, incrível. Foi a primeira mulher negra a ocupar um cargo tão alto na NASA. Outros pronomes empregados para evitar a repetição são os possessive adjectives, chamados de adjetivos possessivos, que funcionam como adjetivos na frase e sempre estão acompanhados por um substantivo. Por exemplo, my, que é o meu ou minha, minhas também, meus ou minhas, your, que é seu, sua, seus ou suas, his, dele, her, dela, its, seu, sua, ou dele ou dela, referindo-se a um objeto, local, conceito, our, nosso ou nossa, nossos ou nossas, e their, deles ou delas.
Por exemplo, that's our house, essa é a nossa casa. What a beautiful bird, its feathers are bright blue. Que lindo pássaro, suas penas são azuis brilhantes. E por que são chamados de adjetivos possessivos? Porque descrevem algo que pertence a alguém. Então, quando digo our house, por exemplo, não é qualquer casa, e sim a nossa casa. No início do livro, Hidden Figures, em nota do autor, começa assim: Negro, colored, Indian, girls. Though some readers might find the language of Hidden Figures discordant to their modern years, I've made every attempt to remain true to the time period. Então, ela começa aqui, negro, colored, que é de cor, né? Índio, garotas. Embora a linguagem de figuras escondidas, que essa é a tradução literal, aqui ficou conhecido o filme, inclusive, como Estrelas Além do Tempo, mas o título original é Hidden Figures, que significa figuras escondidas. Possa soar estranho aos ouvidos modernos de alguns leitores, fiz todos os esforços para permanecer fiel ao período histórico e às vozes dos indivíduos representados nessa história. Their significa seus, é um pronome possessivo em inglês, e no texto remete aos ouvidos dos leitores, que possam sentir-se desconfortáveis com os termos Negro, Colored, Indian, que para quem não sabe, estes termos são extremamente ofensivos. Hoje, inclusive, negros não devem ser chamados de Colored ou Negro. Estes termos, eles remetem à escravidão e à segregação racial, e a melhor forma para referir-se a negros é por meio de termos como Black ou African American. E indígenas de nativos americanos, ou em inglês, Native American. Alguns possessive adjectives no livro Hidden Figures são: My husband and I visited my parents just after Christmas in 2010, enjoying a few days away from our full-time life and work in Mexico. Então, meu marido e eu visitamos meus pais logo após o Natal de 2010, aproveitando alguns dias de folga de nossa vida e trabalho em tempo integral no México. Então aqui, our full-time life and work, então nossa vida e trabalho em tempo integral no México, our refere-se a quem? Né? O pronome our retoma a autora do livro e seu marido. Então, os pronomes, eles substituem os substantivos em nossa conversa escrita, como nós vimos através desses exemplos. E o que torna o texto muito mais coerente e coeso também. Como no exemplo a seguir. My father, gregarious as always, offered a string of commentary that shifted fluidly from updates on the friends and neighbors we've bumped into our town to the weather forecast to elaborate discourses on the physics underlying his latest research as a 66-year-old doctoral student at Hampton University. Então aqui ela diz assim: meu pai, sociável como sempre, gregarious, oferecia uma infinidade de comentários que mudava com fluidez e ia desde atualizações sobre os amigos e vizinhos que encontramos na cidade, passando a previsão do tempo, até a elaboração de discursos sobre física por trás de sua última pesquisa como estudante de doutorado, né, de 66 anos, na Universidade de Hampton. 66 anos, olha que ótimo, né? Então, His aqui retoma o pai da autora. Um outro exemplo é retirado também do mesmo livro, Hidden Figures. But years and miles away from home could never attenuate the city's home identity. And the more explored places and people far from Hampton, the more my status as one of its daughters came to mean to me. Então, o que a autora diz aqui nesse trecho? Mas os anos e os quilômetros longe de casa nunca poderiam atenuar a influência da cidade sobre a minha identidade. E quanto mais eu explorava lugares e pessoas longe de Hampton, que é a cidade natal dela, mais significativo se tornou meu status como filha dali.
Hampton, inclusive, que é de onde as irmãs Williams, né, as tenistas vieram, né, uma cidade com uma cultura negra muito forte. O pronome possessivo its daughters refere-se à cidade. A autora sentia que era uma filha da cidade onde nasceu. Então, it, nesse caso, remete à cidade. E é a cidade city, em inglês, e evita a repetição desta palavra. Vejamos a referência pronominal em mais um exemplo. Aqui nós temos, during our time home, I spent afternoons with my mother catching matinees at the local cinema, while Aaron tagged along with my father and his friends to Norfolk State University football games. Então temos aqui, durante nosso tempo em casa, eu passava tardes com minha mãe nas matinês no cinema local, enquanto Aaron, o marido dela, acompanhava meu pai e seus amigos aos jogos de futebol da Universidade Estadual de Norfolk. Então, our retoma a família da autora, composta por ela, né, pelos pais e os irmãos, enquanto his aqui retoma os amigos do pai da autora. Outros pronomes muito empregados na referência pronominal são os pronomes possessivos, possessive pronouns. Primeiramente, devemos lembrar de que os possessive pronouns têm como função gramatical substituir algum elemento da frase e geralmente aparecem no começo ou no final da frase. Veja, Julie's car is red, mine is blue. Então, o carro da Julie é vermelho, o meu é azul. Segundo exemplo, is this your grandparents' house? Yes, it's theirs. Então, essa é a casa dos seus avós? Sim, é deles. Logo, um pronome possessivo é usado ao invés de um substantivo. Os principais pronomes possessivos são mine, meu, minha, meus, minhas, yours, teu, tua, teu, tuas, ou ainda seu, sua, seus, suas, his, dele, hers, dela, its, seu, sua, ou dele ou dela, ours, nosso ou nossa, nossos ou nossas, yours, suas ou seus. Um exemplo aqui, esse computador é de vocês. E o theirs, que equivale a deles ou delas. Por exemplo, that's Anna's homework and this is yours. That house could be ours. Aquela casa poderia ser nossa. We don't need help with our project, but the boys need help with theirs. Então, nós não precisamos de ajuda com o nosso projeto, mas os garotos precisam de ajuda com o deles. E por que eles são chamados de pronomes possessivos? Porque um pronome, ele substitui um nome. E possessivo porque pertence a alguém. Por exemplo, growing up in Hampton, the face of science was brown like mine. Então, aqui eu posso entender em português da seguinte forma. Ao crescer em Hampton, o rosto da ciência era negro, marrom, como o meu. Mine, aqui nesse caso, remete a meu, ao rosto da autora. Em um segundo exemplo, temos I knew that I would have to apply the same kind of analytical reasoning to my research that these women applied to theirs. E eu posso compreender da seguinte forma, eu sabia que teria de aplicar à minha pesquisa o mesmo tipo de raciocínio analítico que essas mulheres aplicaram às suas pesquisas, né, aos seus trabalhos. Porque a Margot Lee, para ela escrever o livro Hidden Figures, precisou recorrer a um extenso trabalho de pesquisa, assim como as mulheres que trabalharam nos bastidores da NASA tiveram que realizar pesquisas também. E theirs remete a research e evita aqui a repetição desse termo no exemplo. Bom, você viu como funciona a referência pronominal? Tente agora acompanhar a leitura guiada na íntegra do primeiro capítulo do livro Hidden Figures, disponível aqui no canal. E perceba esses pronomes em contexto e uso. A tradução, inclusive, estará na descrição para que você possa conferir o vocabulário e assim ir melhorando a sua proficiência. Bom, pessoal, por hoje é isso. Inscreva-se no canal. Até a próxima. See ya!